Olá pessoal, mais um vídeo. Caso goste do conteúdo, solicito que se inscreva no canal, clique aí no gostei e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que possa ser ajudado pelo conteúdo aqui. Então, eu tenho um canal lá no Telegram, tem pouca gente participando desse canal. Se você quiser encontrar esse canal, é só você chegar lá na barra de pesquisa, colocar o Homem Resiliente, pesquisar, aí pesquisa canais. Vai aparecer o meu canal aí com o símbolo do solzinho. E nesse canal eu compartilho, né, eu dou as notificações quando eu coloco algum vídeo, quando eu vou fazer alguma live e alguns outros vídeos que eu acho interessante e também textos que eu escrevo. Só que ainda tem pouca gente, porque tem muita gente que tem uma resistência muito grande de instalar o Telegram, enfim, prefere não usar. Então, o que eu vou fazer? Quando eu postar algum texto lá, depois eu vou trazer a leitura comentada aqui para vocês, tá? Esse texto, se você for procurar lá no canal, foi publicado no dia 14 de setembro. O título é Você Finge que Não Vê. Então, se você quiser ter o acesso ao texto, é só você entrar lá no canal e procurar lá pela data 14 de setembro. Então, vamos lá. Alcançar a verdade nem sempre é possível, buscá-la é. Estar sempre em um estado de atenção é cansativo. Por isso a maioria desiste e paga um preço alto por isso. Em tempos mais simples, perceber a verdade mais facilmente se dava por não haver tanta distração. A engenharia social era de difícil manipulação devido à falta de recursos tecnológicos. Hoje, há muito disso, mas a verdade está mais evidente que nunca, pois os recursos manipulativos tornaram tudo mais caricato, menos verossímil para uma mente sã. É nisso que consiste a distinção da verdade e mentira. Mais engolirá esta, ou seja, a mentira, quanto mais fugir do sofrimento que é a vida. Mais perceberá aquela, ou seja, a verdade, quanto mais aceitar a realidade das coisas. Então, assim, nesse primeiro parágrafo, eu estou querendo dizer que a verdade é possível, sim, de se alcançá-la, ela não é relativa, existe uma verdade, ela está atrelada à realidade, só que ela exige um esforço que nem todo mundo está afim de fazer. E sim, quanto mais você busca a verdade, a possibilidade de você conseguir sofrer mais é possível, sim. Né? Então, talvez nesse caminho, nessa necessidade que você tem de conhecer a realidade, ou como diria aí o Nelson Rodrigues, a vida como ela é, você vai sofrer. E quanto mais você sofrer, mais você vai perceber, identificar a realidade e mais você vai estar próximo da verdade. Quanto mais você fugir desse sofrimento, você vai ter que se apegar à mentira. Então é uma escolha que você deve fazer de forma racional. Não vai dar para ter as duas coisas. Então você vai ter que escolher entre sofrer ou não sofrer e viver na mentira. Então vamos lá, vamos continuar aqui. A recente declaração da atriz Flávia Alessandra ajuda a exemplificar o que eu quero demonstrar. Então, o que motivou a escrever esse texto foi uma notícia, uma declaração da Flávia Alessandra, que é uma atriz, né, da Globo, não sei nem por onde anda agora, eu a vejo mais em propagandas, porque eu não acompanho mais televisão aberta, essas coisas, né? E eu fiquei assim, eu fiquei impressionado porque ela está há muito tempo com o marido dela, né? Aquele Celso, se eu não me engano, né? O Portiolli. E assim, mesmo depois de tanto tempo casada e já uma mulher madura, já não é mais uma jovem adulta, né? Enfim, já com uma carreira bem estabelecida, enfim, ela vem sem milindre nenhum dar uma declaração, né, sobre Golden Shower. Eu achei muito estranho isso. E aí eu pensando sobre isso, por que ela falou isso, né, foi isso que me motivou a escrever o texto. Então, continuando aqui, ó. Precisa de muita explicação
para entender que é errado declarar publicamente que mija no marido, que foi exatamente o que ela falou. Então veja bem, a crítica aqui está centrada não no fato dela mijar no marido. Isso é uma particularidade dela e ela faz o que ela bem entender, o marido de repente gosta disso mesmo, sei lá. Mas a questão é, vira público. Por que falar isso? Por que expor o cara a isso? E eu acredito, cara, assim, posso estar errado, mas eu acredito que o marido não foi muito favorável a ela fazer isso, não. Acho eu, né? E acredito que isso acontece muito, porque muitas vezes a mulher dá um tipo de declaração que visa, né, impactar, chocar, justamente para ganhar mídia, e ela não está nem um pouco preocupada com as consequências dessa sua fala, não. E depois ela vai se vitimizar, tá? Ela vai falar e depois ela vai se vitimizar, ela não vai bancar o que ela falou, sabe? E aí vai chorar, vai alegar que perseguição, por que vocês estão fazendo isso comigo, né? Mas é aquele velho ditado, esses ditados populares nunca foram tão certos, né? Cada vez fazem mais sentido, né? Fala o que quer, ouve o que não quer. Isso funciona desde sempre. Então, assim, acho que não precisa de muita explicação, né? Se você está procurando uma explicação do porquê que ela falou isso, assim, né? Alguma coisa que não seja uma crítica a essa atitude, você não vai encontrar aqui, tá? Então, continuando. Ainda mais quando o casal é constituído por pessoas públicas, né? Porque a projeção é muito maior. Uma coisa é eu comentar isso com um Zé Ninguém, comentar isso com meu vizinho, né? Já, o pessoal do bairro já vai ficar sabendo, mas pior ainda quando você vem a público, a mídia, e você faz parte de um casal muito conhecido e você dá um tipo de declaração como essa, né? Ainda mais quando o casal é constituído por pessoas públicas. A partir da leitura da matéria que traz o relato da Flávia, toda vez que você vir o Celso, você imaginará ela mijando nele. O que ela fez foi retirar do próprio marido a possibilidade de ser levado a sério. Ela castrou o marido socialmente a troco de nada. Apesar de toda a abordagem midiática glamurosa do tema, o que temos é um estímulo às mulheres exporem publicamente a intimidade matrimonial, custe a quem custar, doa quem doer, e elas cairão mais uma vez. Então isso aqui nada mais é do que... bem, todo mundo sabe que esse tipo de notícia vende, então as pessoas vão se interessar, vão clicar e vão querer saber sobre o que aconteceu, por que ela falou isso. Então é uma coisa totalmente irrelevante, fútil, que não vai agregar em nada, mas que as pessoas vão querer saber mais detalhes. E ela, uma vez que é uma atriz já consagrada e ele também é um apresentador bastante conhecido, foi a troco de nada. Ela só ganhou um pouco mais de atenção da mídia, mas em compensação, como eu falei aqui, ela castrou o marido. Então dificilmente esse cara vai ser levado a sério. Apesar da mídia tratar do assunto com respeito, né, como se mijar em alguém deva ser algo que você deve tratar com respeito, né? Mas enfim, por mais que a mídia dê toda essa áurea respeitosa, no fundo, a mídia ela quer realmente a degradação e dar mau exemplo para que outras pessoas vejam, assistam esse tipo de coisa e achem que é normal, que está tudo bem, que não vai ter consequência nenhuma isso. Por isso que eu falei aqui que as mulheres cairão, porque é o que você vê, né? O que a gente vê com frequência? São as mulheres repetindo o comportamento dessas famosas. Então, quando vem uma famosa que está muito tempo casada e faz esse tipo de declaração, ela está dando um mau exemplo. E a galera vai seguir isso, tá? Só me corrigindo aqui, eu acho que eu falei Celso, é Otaviano, né? Otaviano Costa, se eu não me engano, o nome. Eu sei lá porque eu falei Celso Portiolli, é Otaviano Costa, tá? Continuando. A minha preocupação não está nelas, né? Ou seja, nas mulheres. Está em você que lê esse texto, pois percebo o quanto é difícil para nós homens percebermos o óbvio,
quando o assunto envolve mulher. Não porque a verdade esteja oculta, mas porque temos disponíveis muitos recursos para nos auto-enganar. Então, muitas vezes, quando acontece uma coisa dessa muito bizarra, e você acha que é bizarro, e você tem uma inclinação como homem a não aceitar esse tipo de situação, a sociedade, tipo assim, muitos vão falar assim: o que tem? Você está sendo machista, você está sendo um cara intolerante, estamos numa sociedade moderna, você é muito antiquado, muito retrógrado. E aí você termina entubando essas coisas e não comentando, e não falando, e não se posicionando contra, não chamando a atenção da sua companheira, porque você sofre uma pressão social muito grande. Mas você percebeu que tem alguma coisa errada naquele tipo de atitude, né? Não por isso que eu coloquei, ó, não porque a verdade esteja oculta, mas porque temos disponíveis muitos recursos para nos auto-enganar. A mídia, trazendo com ares de seriedade um tema que trata de mijar em alguém, não é convincente. Então, é proposital esse tipo de manipulação midiática de causar esse conflito na tua cabeça. Existe a tua, como é que eu posso dizer? A tua inclinação natural de rejeitar isso, mas como está na mídia, e a mídia ganhou essa áurea de respeito, de coisa séria, de algo pertinente que não pode ser contestado, isso provoca um bug na tua cabeça. Um tipo de mau funcionamento, né, cognitivo. Você fica sem saber exatamente como raciocinar sobre isso, porque você tem valores distintos. Aquilo que você considera como uma postura masculina, né, como deve se portar e como o homem deve ser tratado, e uma plataforma que é respeitada publicamente, mas que o tempo todo tá trabalhando ali para te desmoralizar. Que no caso a mídia faz isso com maestria. Então a mídia trazendo com ares de seriedade um tema que trata de mijar em alguém não é convincente, a não ser que você queira ser enganado. Excentricidades à parte, a minha questão é: será que a sua esposa, parceira, companheira ou namorada é uma pessoa má? Essa aqui é uma pergunta que muitas vezes o cara ele reluta em responder. Ele não tem coragem de responder. Ele fala assim: não, ela nunca vai fazer isso comigo. Não, ela não é capaz, ela não fez por mal. Então, quando você vê aquelas matérias bizarras em que o cara é casado e aí ele dá como é que se diz, um vale night para a mulher e a mulher fica com outros caras, ou realmente é um relacionamento aberto e você não entende exatamente por que o cara se submete a isso. Outro dia eu estava vendo um casal, foi até um vídeo, e a mulher falando abertamente que ela fica com outros caras, e o cara lá, né, o cara até com uma boa aparência, com um bom shape, então não é um cara que você esperaria aceitar esse tipo de coisa, falando que ele gostava de assistir. E aí que às vezes a mulher relatando, né, que às vezes ela terminava de ter relação com o cara e com outro cara, né, com o marido assistindo, e aí o cara ejaculava na boca dela e depois ela ia beijar o marido, e o marido falou assim: pô, às vezes ela faz isso, eu até reclamo com ela, falando isso de boa. Então assim, cara, não me parece uma coisa normal isso, né? Uma coisa que a gente vá aceitar assim de boa e brincar. Alguma coisa tá errada com esse cara. E veja, ele não é um caso isolado. É uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum. E você vê que havia um prazer na declaração dela sacanear o marido mesmo. Beijando na boca, depois ela acabar, ela não tinha o objetivo dela era humilhar o marido. E parece que o marido gostava disso. Então, veja, a gente não pode entender isso como uma coisa que acontece com alguns indivíduos e é tudo bem, é tudo normal. Não, isso aí realmente é algum problema mental, algum mau funcionamento cognitivo, alguma coisa aconteceu com esse cara que o coloca nessa situação degradante. Então, finalizando aqui, a psicologia já deu a dica, a tríade obscura. Então, caso vocês não conheçam essa expressão, você pode colocar aí
na internet que você vai achar com facilidade muita coisa sobre a tríade obscura. Ou seja, não falta informação. O que falta é a vontade de aceitar a realidade. É muito difícil para o homem aceitar que a sua mulher possa ser maquiavélica, psicopata ou até mesmo egocêntrica. Então, quando a gente fala de tríade, né, você tem 3 pontos e que vai falar sobre essa questão. Existe, né, uma inclinação de algumas pessoas para uma dessas 3 ou até manifestar as 3, né? Maquiavelismo, psicopatia e egocentrismo, tá? E então assim, a gente tem que ficar muito atento para isso e entender que sim, a pessoa, você pode conhecer uma pessoa e a princípio ela não demonstrar esse tipo de comportamento, mas com o tempo e com o convívio você vai percebendo. Só que é o que eu falei, às vezes a gente ignora isso. Então, às vezes a pessoa, ela demonstra, por exemplo, não ter empatia com as outras. E você acha muito estranho porque quando você vai conversar ou quando vocês estão assistindo alguma coisa, você percebe que essa pessoa ela é totalmente indiferente ao sofrimento alheio. Então, isso pode ser um sinal de psicopatia. E aí, se você ignora isso, você vai e se relaciona com uma pessoa dessa e até mesmo se casa com uma pessoa dessa, você pode estar se casando com uma pessoa que é uma psicopata. Ela não vai ter nenhum tipo de pudor no tratamento contigo. E depois que ela conseguir o que ela quer, ela pode fazer coisas muito vexatórias para você. Te colocar em saia justa mesmo, não só em relação a risco de vida, mas te colocar em situações análogas a essa que eu falei da mulher, né, que tem relação na frente do marido, depois vai lá beijar a boca do marido cheia de leite. Então, existe um grau de psicopatia aí. Então, procurem sobre isso. Tríade obscura, né? Que você tem essa manifestação desses 3 pontos: maquiavelismo, psicopatia e egocentrismo. Finalizando, por que fomos adestrados a não enxergarmos o potencial maléfico da mulher? Por isso que a gente reluta tanto em aceitar, pô, essa mulher é muito egocêntrica, cara. Vou ter problema se eu tiver com essa mulher, porque ela sempre vai colocá-la em primeiro lugar. E você não pode ter um relacionamento, né, sério com uma pessoa desse tipo, porque tu vai ficar na merda. Quando você precisar, entre você e essa pessoa ela nunca vai colocar você na frente. Ela sempre vai se colocar em primeiro lugar. Então, se ela tiver que te atropelar, né, os seus interesses, para atender os interesses dela, tiver que te atropelar, ela vai te atropelar. E a gente é muito mal educado, e eu bato sempre nessa tecla, porque a gente sempre é ensinado a ver a mulher como um ser puro, imaculado, que não é capaz de fazer o mal. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, porque fomos adestrados a não enxergarmos o potencial maléfico da mulher. Mas volto a afirmar, esse adestramento vem da recusa da realidade, da aceitação da mentira. Você escolhe ser enganado e pagará por isso. Talvez o preço seja a sua reputação, talvez a sua carreira, talvez a sua vida. Então, meu recado de hoje é esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do texto e das reflexões, e até a próxima. Não se esqueçam de dar aí o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo aí com outras pessoas que podem ser ajudadas aí pelo que a gente discute aqui, tá? Um forte abraço, até a próxima. Fui.